Passando uns dias, aliás, uns anos, na cidade do interior, quando voltei ao Recife, encontrei uma diferença bem grande no que diz tocante às diversões. Trata-se dos cinemas. Os cinemas, eles sempre foram uma diversão abrangente, porque ele sempre pertenceu às classes sociais as mais variadas possíveis. A classe rica, a classe média e as classes menos favorecidas. Poderíamos chamar assim de uma distração popular. Todavia, por incrível que pareça, eu cheguei de volta, repito eu, não existia mais os cinemas na capital pernambucana. Os cinemas que fizeram época, cinemas que introduziram muita coisa interessante na nossa cultura, nos nossos costumes, na nossa maneira de viver e de distrairmos. O cinema, que muitas vezes era um golpe para se chegar a conclusões exatas de coisas que nós tínhamos às vezes até dúvidas. Mas, entretanto, o cinema fecharam-se todos. Só sobrou o cinema São Luís, situado na Rua da Aurora, ali bem defronte do rio Capibaribe. Ali é onde existia, defronte também, o chamado Bem Me Quer. O Bem Me Quer era o passeio noturno dos sábados e domingos pelas calçadas do cais. Ali, as mocinhas e rapazes, sempre casais de namorados, passeando bem defronte ao cinema São Luís. Chamavam aquela artéria de Bem Me Quer, porque fazia alusão à aproximação dos casais de namorados. Era romântico o Recife nesta época. Entretanto, hoje em dia, os cinemas todos acabaram-se. Só ficou o São Luís. Acabaram-se no bairro da Boa Vista. O cinema do Parque. O cinema que ficou fazendo época e também era teatro na Rua do Hospício. O cinema Veneza, um cinema elitizado, que passava boas películas. O cinema Astor e o cinema Richter. O cinema Politeama, na saudosa Rua Barão de São Borges. Era um cinema de classe média não abastada, em que o povo iria assistir todos os sábados e domingos os filmes, acompanhado dos seriados de cowboy. Era animado. Os comentários dos enredos das películas, etc. No bairro de Santo Antônio, tínhamos o Moderno, o Arte Palácio, o Trianon, o Royal. Eu me recordo bem na Rua Nova, onde fazia
fazia um plantão ali para olhar o movimento da rua, movimento do comércio, até gente elitizada. Intelectualizada também, que eu me lembro bem do professor Jorge Caú, que ele ficava ali de frente da igreja da Conceição dos Militares, bem perto do Cinema Royal. Aquele cinema que parece que era um passatempo para se fazer hora, para horas mais engraçadas e interessantes serem percorridas na Rua Nova. Tudo isso era o cinema no bairro de Santo Antônio. O cinema moderno também. E assim o Recife foi perdendo gradativamente as suas casas de diversões cinematográficas. No bairro de São José, tivemos o cinema Glória. O cinema Glória, o cinema ideal, o Glória que convergia para ele aquelas pessoas que também se dirigiam ao velho mercado de São José. Era o cinema Glória. E, no entanto, hoje é esquecido. O cinema ideal, que eu me recordo bem também, que meu primo Benedito, ele levava minha mãe para assistir todos os sábados uma película daquelas que empolgava não só a cidade do Recife, mas todas as artérias do país denominado de Brasil. Tudo isso foi feito pelo cinema. Mas nos arrabaldes também. Os cinemas tiveram sua época. Era o Rivoli em Casa Amarela. Era o Torre, no bairro da Torre. E assim por diante. Já em outros bairros eram mais pequenas as atrações de cinema. Mas mesmo assim, ainda possuíamos um bairro que chegou a ter 4 cinemas de uma vez só, como o bairro dos Afogados. Era o Cinema Eldorado, era o Cinema Patê, era o Cinema Capricho e o Cinema Central. Era um bairro populoso, um bairro de várias vilas e ruas bem movimentadas, e nos sábados e domingos aquelas filas enormes nos cinemas. Era a distração básica que fazia comparações bem de perto o acesso que a população tinha ao futebol, tinha aos cinemas. Os cinemas, com suas fitas de séries, suas fitas românticas, seus artistas preferidos, geralmente aqueles de Hollywood, um Bing Crosby, um Gary Cooper, um Alan Ladd, um Tom Mix, um Dorothy Lamour, e tantas outras, uma Eva Gardner e tantas outras. Até mesmo, não só artistas de Hollywood eram conhecidos aqui do povo do Recife, pelo cinema. Artistas italianos também, como uma Silvana Magano, uma Silvana Pampanini, um Amadeu Navari. Era o cinema mexicano, ainda tinha, onde se tinha o grande humorista Cantinflas,
esses artistas eram posteriormente comentados, decantados e às vezes até endeusados, que eram colocados em álbuns de artistas, das meninas com a sua juventude, lindíssimas e apaixonadas, muitas vezes por personagens de cinemas. E tudo isso foi uma época em que o Recife era tão bonito que até mantinha uma certa aristocracia em certos cinemas, como o Cinema São Luís, como eu falei no princípio dessa crônica, que para se entrar nele, se entrava de gravata e paletó. Os rapazes. Era na época em que os rapazes andavam geralmente com um lenço branco perfumado no bolso traseiro e um pente. Tudo isso foi a época do cinema nas ruas. Hoje eu sei que existe, que não chama mais nem de cinema, chama de sala de projeção, de shopping. Mas não vai buscar a tradição do cinema. As fitas de séries comentadas, os filmes nacionais divulgando o nosso folclore, principalmente o carnaval, como o Carnaval no Fogo e outros mais. Uma Florada na Serra, como o Cangaceiro e outros filmes que divulgava também os artistas nacionais. Tudo isso foi uma época que para mim ainda não passou no meu subconsciente, porque eu ainda guardo ingentes recordações dessas épocas. A época em que nós nos distraíamos assistindo o filme e os famosos seriados de cowboy, seriados policiais e assim por diante. O Recife teve na década de 50, 60, 70 os tempos áureos da cinematografia. Hollywood era o centro de irradiação para todas as grandes películas. Películas que ficaram gravadas na mente das pessoas, como E o Vento Levou. O Vento Levou foi um filme que passou quase 5 meses, passando em vários cinemas, que foi uma mensagem bonita, romântica, cheia de grandes revelações, que decantava o romantismo. Faziam até cançõezinhas com o filme O Vento Levou. O dinheiro que você tinha, o vento levou. Sua casa e suas joias, o vento levou. E a mulher que você tinha, bateu asas e voou. Tudo quanto possuías, o vento levou. Até o nome de doutor. E assim era a influência do cinema. O cinema que deixou grandes alegrias, grandes recordações. Porque foi através dele que a gente aumentava a nossa cultura, o nosso conhecimento sobre as coisas internacionais e mesmo sobre as coisas locais. Tenho grandes recordações, repito eu, dos tempos do cinema. Os tempos áureos da minha infância, da minha juventude e até mesmo já nos princípios do meu amadurecimento.
fui para o interior. Voltei, e quando voltei, encontrei esta calamidade. Havia fechado todos os cinemas. Não só os cinemas, mas outras também instituições deixaram de funcionar no Recife, como os clubes de danças, como o Internacional, o Português, o Náutico, o Cabango, o Iate, o Náutico, Santa Cruz, o Esporte, o Yolanda, o Atlético, e muitos outros. Tudo isso foi uma época que só deixa recordações, só deixa saudades. Eu termino esta crônica muito triste e não poder ver e sentir, porque é preciso sentir para poder compreender. E eu compreendia bem o que era a minha cidade, que não era somente a tão decantada Veneza brasileira, mas era a cidade onde se distraía-se humildemente, simplesmente, nos cinemas. E é por isso que eu só tenho a dizer uma coisa: sinto ingentes saudades daquela época do cinema, porque ela ainda hoje me traz grandes recordações da minha infância e juventude. Muito obrigado.